Eu vou boicotar os produtos dos Estados Unidos? E você deveria fazer isto? Fique comigo até o final, tá? E eu me coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha na biblioteca, que eu fiz uma repaginada. Mas vamos lá. Eu fiz um texto e eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu achei que ele ficou bom e merecia um vídeo. O tema merece um vídeo, tá? E eu vou ler, tá bom? É, muita luz, muita paz nesse início. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Em relação ao apoio que os Estados Unidos está dando a Israel para, eu vou usar o mesmo termo que estão utilizando, tá? Genocídio que está ocorrendo em Gaza. Embora quando a gente começa o caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, é normal a gente ficar longe dos noticiários, longe da telinha, para que a gente possa ter tempo, né? O tempo passa, né? E a gente se dedicar a esses livros, por exemplo, a livros que eu cultivei durante anos e anos e anos de minha vida, e agora com a chegada do YouTube, muito mais conhecimentos e informações que agregam, que somam. Mas a gente não pode ser espiritualista não significa que a gente vai fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo e para coisas muito importantes que estão ocorrendo na humanidade. Tá bom? Deixa que eu ficar assim, que acho que fica melhor. Coisas muito importantes que estão acontecendo na humanidade. E eu vou ler, tá? Eu vou ler para vocês aqui. E lendo também fica um pouquinho mais enxuto o vídeo. E aí faz com que você assista até o finalzinho. Vou falar de umas coisas interessantes, tá bom? Bom, primeiramente, assim que eu ia começar a escrever, há umas horas atrás, caiu a energia. Não é a primeira vez que acontece isso. Essas coisas podem acontecer, a gente não sabe exatamente qual é o sinal, por que está acontecendo isso, mas não impede, não impediu que eu estivesse me pronunciando, me expressando, tá? E isto aqui que eu vou falar não tem a ver com política, não tem a ver com postura de defender esse lado ou outro lado, mas sim de uma observação daquilo que está ocorrendo e de que forma a gente pode ajudar, auxiliar, participar de uma forma positiva em todo esse processo. E quando alguém fala mal, seja que eu já ouvi, né? Não só a mim, como nas redes sociais, seja do povo de Israel, seja do povo da Rússia, né? Lembre-se, gente, a gente não está falando de povo, senão a gente generaliza e é muito complicado. Aqui a gente, no Brasil, a gente viveu e vive essa situação de partido político, então acaba crescendo o ódio. Vamos tirar esse ódio do povo e nos concentrarmos nos presidenciáveis, né? São eles que estão fazendo certas coisas. Eles que, no caso, se houver interesse do, das pessoas do país, né? Desse presidenciável, que faça alguma coisa também. Muitos deles estão se mobilizando, não estão aceitando, né? Uma parte da população mais consciente, né? Eu vou colocar assim, tá? De forma consciente, está se mobilizando, não está aceitando certas coisas que estão ocorrendo e também não querem essas pessoas no poder, tá? Bom, existem campanhas para se boicotar as empresas dos Estados Unidos. E, primeiramente, dizer, eu não vou usar a palavra americano porque eles não são americanos, eles são americanos do norte, assim como eu moro aqui no sul, sou da América do Sul, americana do Sul. Então, é um povo, eu até usei, acho que a expressão americana, mas são o povo dos Estados Unidos, tá? E está tendo
post, e eu sei que existe campanhas aí de pessoas fazendo post para que a gente boicote os produtos dos Estados Unidos que está financiando, apoiando tudo que está ocorrendo em Israel. Olha, eu não sei de detalhes em relação ao passado, mas a gente acaba sabendo, né? Não importa. Vamos nos concentrar hoje no presente. E o presente é: estão acontecendo coisas que para conquistar, às vezes eu quero reconquistar tais terras, porque eu acho que é minha de direito. Não importa isso. O importante, no caso, a- o que está em questão é o que é que se está fazendo com as pessoas civis, à custa de querer ter, de qualquer modo, algo que se julgue como seu, né? E, então, quem entendeu isso, vai entender esse vídeo. Eu digo isso porque acho que não são todas as pessoas que vão ver dessa maneira, mas está tendo, inclusive, campanhas de muitos países, vários, mais de 40 aí países, que estão fazendo, já estão fazendo manifestações e vão fazer mais ainda para poder levar esse alimento para Gaza, né? É, então, essa é uma atitude. Se você compartilha também conteúdos que falem sobre esse assunto, você também está ajudando, né? Cada um vai sentir de que maneira pode fazer algo pelo seu planeta, pelo povo, pela humanidade. Porque, tratando desse assunto, nós estamos ajudando a humanidade terrestre como um todo, ajudando a nós mesmos e o futuro das próximas gerações. Bom, em relação às empresas, eu mesma não conheço 100% dessas citadas, né? Num post específico, mas eu não vou falar de nenhuma dessas empresas, não vou falar mal, não vou falar o nome dessas empresas aqui. Mas eu vou citar algumas histórias e quem está mais atento, né, já sabe até mesmo de que empresa se trata. É, e muitas dessas empresas eu já não consumo, fui algumas dessas empresas de frequentar, tipo restaurantes, fast food, ou de consumir, justamente por eu estudar esses livros aqui, né, ter consciência através de canais que passam conteúdos que não passam em outros lugares e você sabe que é real aqueles conteúdos, né? O que que essas empresas fazem? Porque a gente, quando consome, quando é consumidor e vai atrás de um produto, às vezes você não sabe o produto que é, você não conhece também os donos, você simplesmente viu na propaganda, na televisão, ou mesmo por mensagem subliminar e ficou com muita vontade de consumir determinado produto. Tem umas muito famosas, e mesmo essas, a gente fica meio assim, ai, mas olha, eu não vou ser hipócrita, né? É claro que já aconteceu, ainda mais quando é uma empresa assim muito famosa e que muita gente consome o produto dela. Já aconteceu, mas eu tô consciente de fazer essa empresa assim, 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 né? Já fiz isso, mas quando a consciência vai chegando forte, o conhecimento do que elas fazem, e você tem outras opções, né? E é bom que a gente se conscientize também as outras pessoas que estão ao nosso redor, os parentes, todos, para que eles não consumam esses produtos e não venham ter somente esses produtos para oferecer para nós, né? Tem muitas alternativas, gente. O que não falta é alternativa, né? E o que eu vou falar aqui não é para boicotar, até porque essas empresas eu já não consumo. Olha que engraçado, né? E nem recomendo. Quando alguém fala alguma coisa, eu já tenho já sei o histórico dela, né? E
já recomendo outra coisa, por causa do trabalho, desse conhecimento terapêutico na área de saúde, né, de terapias orientais. Então, a gente acaba tendo esse conhecimento, acaba experimentando na gente, né? Já vai, algumas coisas aí já são há décadas. E, e o que está faltando mesmo é conhecimento e conscientização. E vocês nunca vão ver isso na TV, porque é justamente lá que você aprende a consumir esses produtos. São produtos que não fazem bem para o uso interno, para o consumo interno. Aí você pode pensar, ah, mas eu amo, eu gosto. Não, até você conhecer um outro produto, às vezes mais barato, às vezes equivalente, mas não é famoso, não é de uma marca famosa. Então você pensa que não é bom, porque você não houve um tempo de investigação, né? E os produtos também passados na pele, no cabelo, né? É, independente de ter ou não recursos financeiros para adquirir esses produtos, de ter ou não é, poder aquisitivo, a gente já fala não de princípio. Quantas vezes eu já deixei de frequentar lugares ou falar não, justamente por ter esse conhecimento de certo produto. Ó, eu não vou comprar dessa marca, tudo, tudo. Quando eu posso, né? Você tem uma marca aqui e a outra marca. Às vezes a outra marca eu não conheço tanto. Pode até ser que não seja tão maravilhosa assim, mas pelo menos essa que eu já tenho conhecimento e que está dentro da lista dos mais famosos, né? Das grandes corporações. Sabe o que é mais triste? É você ir no shopping de vários estados e parece que você não saiu do seu estado ou de outros países, porque as marcas são as mesmas. São as mesmas. Parece que você não saiu do seu país. Cadê a cultura do local? Cadê os produtos? Não, não aparece, a não ser que você saia do shopping e vá procurar, né, junto ao povo, para ver que tem coisas maravilhosas. E não necessariamente essas empresas que inclusive tem um país aí que não deixa eu entrar de jeito nenhum. Ele é muito cauteloso com quais produtos vão entrar no seu país para não acontecer esse estrago que estou ouvindo no mundo inteiro. Esse país é o Butão, que embora eu não seja também, não seja adepta 100% do budismo, e, e, e eu não conheço o país também, né? Mas o que se fala é muito bom. É uma outra cultura, é um outro universo, mas olha, eu acho que lá deve ser o único lugar que a gente não encontra tais produtos, viu? É, então, é, ações, que tipo de ações a gente pode ter em relação a tudo que está acontecendo? Como, por exemplo, participar dessas manifestações, para quem é mais ativo. Eu não sou muito assim, não, tá? Mas até poderia, dependendo se estivesse no Brasil, até iria, talvez, se não fosse muita baderna. Mas a maioria das pessoas prefere alguma coisa mais pacífica. Então, existe a conscientização, por exemplo, um vídeo como esse, né? Levar conscientização, fazer orações, orações juntos é diferente. Quando a gente ora, a gente está auxiliando para que eles entendam que isso é importante, nos atendo também, e a gente também ajuda os trabalhadores da luz a trabalharem nesse sentido. Elevar boas frequências, né? E vamos consumir os produtos mais sustentáveis. Então, tem produtos maravilhosos. E eu não estou boicotando, por exemplo, os Estados Unidos, porque lá tem muitos produtos na área de vega, na área de natural, muito bom. É que é tudo em dólar, né? E o dólar tá alto para nós que somos brasileiros. Mas tem produtos maravilhosos, então podem consumi-los. Por que não consumir esses produtos e fazer com que esse mercado cresça lá? E estamos aqui no Brasil, né? Vamos favorecer os produtos daqui, incentivar o mercado para que hajam produtos mais nessa linha natural. E isto, para mim, é o progresso da humanidade. Se a gente caminhar numa linha muito bacana,
muito boa. Eu espero que o melhor aconteça, que a gente não venha passar por guerras maiores, porque assim, nunca esteve em meus pensamentos a respeito de dar 3G, nunca, né? Eu ainda não tenho, mas a gente tem que ficar assim. Vamos fazer a nossa parte para que isto não realmente não exista nenhuma possibilidade disto acontecer, porque senão nós vamos zerar. A humanidade vai zerar, né? Eu acho que você não quer isso. Então, consumir produtos mais naturais, mais frescos, menos industrializados. O impacto é tão grande, assim, esse pessoal, eles saíram de tudo, né? No caso dos Estados Unidos, saíram da ONU, saíram de tudo, eles não estão preocupados em relação à questão da sustentabilidade, da natureza, não, né? Então fica difícil. Eu não, ó, não posso falar muita coisa porque eu não estou lá, eu não sou de lá. E é muito complicado uma pessoa de outro país falar deles, né? Muito complicado. Mas a gente sabe, as informações estão por aí, estão em todos os lugares. E orar no sentido que esses presidenciáveis todos sejam pessoas boas. Em relação a Israel, né? Eu falei dos Estados Unidos, mas e Israel? Olha, eu acho muito complicado. É que aqui não tem muito produto de Israel. Só tem, mas para um público muito específico. Aí tudo bem, né? Mas eu estou falando assim, é muito difícil olhar para esse país que não seja o que está acontecendo nesse momento. Não dá para pensar em algo bacana. Não, não tem como. Você tem que olhar para essa situação. Tem de resolver a situação porque é de urgência. Se o povo de lá conseguir tirar o presidente de lá, seria o ideal, né? Assim, quem sabe tudo isso acabasse. E em relação ao pessoal de Gaza, que eles também cuidem, se eles pedirem socorro, que a ajuda humanitária possa ir, chegar até eles, atendê-los naquilo que é importante, porque eles têm as problemáticas deles também, né? Então, olha, tentei fazer um vídeo curtinho, mas curto mais que isso não dava não, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí uma curtida de incentivo, compartilhe, ou então venham seguir esse canal também. E para dizer que, olha, é difícil falar em paraíso, não tem como você ficar falando de paraíso, mas embora a gente precisa soltar uma coisinha ou outra, porque senão você fica só nas coisas negativas. Não dá para você ficar fazendo festa, auê, né? Tudo, o tempo todo, sendo que essas coisas estão acontecendo no seu planeta. E é aqui que nós moramos. E é a nossa casa. Existe a nossa casa interior, que é o nosso, aonde a gente está habitando. Existe o espaço físico, a casa. Aí você habita um estado, um país e habitamos o planeta Terra. Vamos todos cuidar disso, tá bom? Muita paz, muita luz, muito amor, tudo de bom para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo.